Hello, povo deste canal! Vocês ainda me aceitam de volta? Pois muito que bem, voltei! Depois de quê? Um ano e meio, quase 2 anos morando aqui em Portugal, a gente deu uma pausa aí nos conteúdos do YouTube e agora eu voltei e vou falar o porquê. Vamos lá, dar continuidade aqui a este canal. Eu sei que muita gente, não é de hoje, que pede para eu voltar para o YouTube. Muitas pessoas realmente pedem para voltar com conteúdo. E foi um misto de coisas acontecendo aí durante esse 1 ano e meio, né, Derek? O que? Quanto tempo? Que eu fiquei sem postar, a gente ficou sem postar. Um ano e meio, né? Porque já vai. Hoje, exatamente, nós estamos no mês de fevereiro. Então fazem exatamente 2 anos e. Hoje que dia? Hoje é dia 5, então já tem 2 anos e 4 meses, 5 meses que a gente tá aqui em Portugal, né? E aí eu deixei de gravar em janeiro. Não foi assim que o Anderson chegou, foi o último vídeo do Anderson, foi o último vídeo que eu postei. E por N motivos, vamos lá, vamos ser bem realista, né? Primeiramente foi os trabalhos aqui de Portugal, né? Que demandavam muito tempo da gente. A gente trabalhava demais o subemprego, né? Como vocês viram aí os primeiros vídeos que eu postei, né? Eu trabalhei no shopping, né? Inicialmente ali fazendo a divulgação de chips, né? Foi um emprego temporário, 3 meses que eu passei ali dentro do shopping assim que eu cheguei, lá em Torres Vedras, né? Tem muitas nuances aqui nesse vídeo pra contar. Meu Deus, é muita história. Deixa eu ver se eu consigo resumir pra não ficar assim 30 minutos de vídeo. Aí trabalhei no shopping. Depois do shopping fui lavar carro, né? Numa concessionária de carro que era perto da minha casa. Então eu vi ali uma oportunidade de trabalhar de segunda a sexta. Eu achei que daria super certo, né? Porque a gente, quando vem pra cá, a gente arregaça as mangas e não tem esse negócio de besteira, não. Qualquer emprego é emprego digno pra estar ganhando nossos bons eurinhos, a gente vai lá e faz. Só que aí era realmente muito perto da minha casa, era um horário bom, era uma empresa boa de segunda a sexta, porém, começou nesse segundo emprego que eu fui, aumentar um pouquinho da minha carga horária. E estender, né, um pouco a mais. Eu não ganhava mais por isso, mas não era isso, era a mesma função, né? Porque eu tenho uma hérnia de disco e aí ficou muito puxado pra mim. Eu lavava ali, eu passei 2 semanas nessa empresa. Eu lavava 17, 18 carros por dia, só eu, sozinha. E não é só lavar carro, só lavar carro assim por fora e tal, não sei o quê. Não, era bem puxado mesmo. Era carro assim muito sujo, com mofo, que eu tinha que esfregar e pegar aquela mangueirona e colocar assim. Era muito pesado, enfim. Então, assim, lavando 18 carros por dia. Eu passei 2 semanas e realmente eu não aguentei por conta da minha hérnia de disco. Eu chegava em casa com a minha coluna muito travada. E quem tá aqui em Portugal sabe como é que é a saúde pública daqui, né? Enfim, e aí pronto, eu não quis continuar lá e sempre eu emendava um emprego no outro, né? Eu nunca fiquei desempregada aqui em Portugal. Aqui a gente realmente é um lugar que tem emprego a todo tempo, tem trabalho. Não tem emprego, tem trabalho. Tem muito trabalho para imigrante. Se você não quiser negócio de escolher, tem muito trabalho. E aí nesse meio tempo, nesse 1 ano, eu fui trabalhar em lar de idosos. Fui trabalhar na limpeza, né? Quer falar? O Derek trabalhou na fábrica. Trabalhou ali 6 meses, foi, Derek, na fábrica? Assim que chegou, né? Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro emprego dele. Ele passou ali 6 meses na fábrica. E depois passou um tempinho para poder conseguir outro emprego. E depois eu consegui, por intermédio lá do posto que eu trabalhava, um emprego para ele. Ele ficou lá mais tempo. Foi, só saiu lá do posto, da fábrica vai pro posto, não foi? Pronto. Mas enfim, no meio disso tudo, eu vou dar um breve resumo aqui pra vocês. Por que que eu me afastei do YouTube de verdade? Ninguém conta a realidade do nosso psicológico. Quando a gente tá no Brasil, a gente escuta muito o povo falar assim: prepara o psicológico, não sei o que é o psicológico. E a gente entende que é o quê? Só por saudade da família. Que
Tudo bem que uma videochamada não mata saudade. Eu dizia o tempo todo quando eu tava em Fortaleza que, esse negócio de saudade não existe não. Quando eu estiver lá em Portugal, eu mato a saudade da minha mãe, da minha família, do meu irmão, do meu pai, da minha sogra, através de uma videochamada. E não é bem assim. Quando chegar as datas comemorativas, dói muito no coração do imigrante. A gente ser solitária, assim, quem tem família grande sabe do que eu tô falando. A gente sente muita falta. Mas o psicológico que a gente fala aqui é para aguentar os rojões que a gente passa realmente aqui. Então, dentro desse 1 ano, eu tive afetou muito aí o meu psicológico, certo? Então, por quê? Porque eu passei por empregos que desgastaram a minha mentalidade. Eu vi coisas absurdas, que eu não quero entrar em detalhes aqui, né? Eu vi coisas absurdas em alguns empregos que eu passei. Em alguns empregos clandestinos. Não me dava contrato de trabalho e aí eu via muitos maus tratos em alguns cantos que eu trabalhava. Eu fui muito, como é que se diz? Tipo, a pessoa, quando eu cheguei para trabalhar no meio de onde tinha muitos portugueses, eu era a única pessoa brasileira. A pessoa ali queria se escorar, né? Ficava tudo numa mesa e botava eu para ir fazer os trabalhos que eu tinha acabado de chegar, 1, 2 dias, 3 dias, e o povo ficava lá rindo, enfim, tipo como se fosse explorando, né? Porque era um trabalho que era para ser feito em equipe e acabava que colocava só eu para fazer. E eu não tinha muito o que fazer, eu não ia ficar de braço cruzado e dizer, não vou só. Eu ia, tinha que ir, eu ia. E não foi só sobre isso, né? O João Arthur aqui passou assim que a gente chegou, o João, ele teve uma adaptação muito difícil, que foi uma facilidade de ser aceito dentro da escola que ele trabalhava. Não era por todas as pessoas da escola, mas basicamente por alguns coleguinhas, por funcionários da escola. O João Arthur, ele sofreu muito bullying, preconceito e xenofobia. Ele chegava em casa muito nervoso, com uma pressão psicológica muito grande de não dormir, porque ele sabia que se ele dormisse no outro dia ele tinha que acordar e ir para a escola. Então, assim, foi uma adaptação muito difícil com o João. E aí, juntando tudo na minha cabeça, né, eu fiquei com aquela carga de responsabilidade. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu tinha tudo, né, no Brasil, eu tinha minha empresa, a gente tinha uma casa toda organizada, estruturada ali, montada, tinha nosso carro, que tá tudo bem que não era o carro do ano, mas pelo menos era meu carro, era nosso carro, já era um carro quitado, que levava a gente para onde a gente queria. E a gente tinha o principal de tudo, né? A gente tinha nosso trabalho, a gente tinha nossa empresa ali há 9 anos. 8 anos, né? 8 anos no mercado, que já era bem consolidada. E aí a gente largou tudo para vir para cá, para Portugal, para passar por isso. Então, assim, isso era muito martelando na minha mente, na minha cabeça, sabe? Foi muito difícil o primeiro ano. Então, basicamente, um breve resumo, né? Aí eu vi o João com ansiedade infantil. Não sei se alguma mãe sabe do que eu tô falando, mas ele adquiriu ansiedade infantil. Ele não dormia, né, Derek? Ele passava a madrugada toda indo pra nossa cama e chorando de madrugada, dizendo que não tava conseguindo dormir, mas isso era nervosismo, né? Porque ele sabia que no dia seguinte ele ia ter que ir pra escola. E aí, quando ele chegasse lá na escola, ele ia passar por toda a adaptação difícil que toda criança passa aqui, né? Primeiro que ele foi muito hostilizado pela funcionária da cantina, que obrigava com uma grosseria imensa, batia na mesa, forçando ele a comer tudo, e aí ele ficava vomitando, e a mulher mandando ele comer, era tipo isso. E aí eu fui na escola e eu falei com a funcionária, e quando ele me relatou sobre alguns coleguinhas da sala de aula que fazia a xenofobia com ele, era mais ou menos assim: não vamos fazer grupo com o João, porque o João, ele é brasileiro, o brasileiro é porco, o brasileiro mente, o brasileiro é mentiroso, o brasileiro é ladrão, o brasileiro rouba. E aí ele falou tudo isso pra mim, né? E ele dizia que não queria mais ir pra essa escola de jeito nenhum, porque ele passava por isso, porque ninguém queria ser amigo dele e não sei o quê. E era muito difícil, né, ouvir isso do meu filho. E aí eu fui na escola, conversei com a professora. A professora, não tenho nada do que falar, a professora sempre foi muito maravilhosa com meu filho. E comigo também, que em uma dessas reuniões que eu fui e falei sobre isso,
ela super me acolheu. Ela super me acolheu e disse que o João, ele era um aluno muito exemplar, ele era um menino muito educado, que tudo que ele fazia, ele dizia obrigada, ele agradecia, ele ajudava os coleguinhas, ele deixava a mesa dele organizada. Enfim, ele era um aluno muito, muito querido, era assim que a professora dele dizia, né? E aí ela dizia que não sabia do que estava acontecendo, porém, essas crianças que fazia, né, na verdade, era uma determinada criança que fazia os outros coleguinhas fazerem isso com ele, né? Essa criança, ela era induzida pelos pais, porque os pais eram altamente preconceituosos com o brasileiro. E isso já havia acontecido com outros alunos que tinham passado na escola. E ela disse que não sabia, sentia muito do que o João Arthur estava passando e que ia ficar de olho, não ia deixar mais isso acontecer com ele. Ao longo do percurso aí do ano, ela ficou realmente, todo dia eu perguntava, e aí, João, a professora e tal? Não, mãe, ela ficou comigo e tal. Mãe, hoje todas as crianças fizeram amizade comigo. Mãe, hoje a professora não sei o quê. Tipo, ela ficava ali, deu uma assistência, certo? Depois. Mas até enquanto, era sempre uma dificuldade nessa adaptação dele. No primeiro ano, né? Ele passava o final de semana super bem. Ele era uma criança diferente da criança que era na semana. Então, assim, eu sofri muito com isso. E por conta disso tudo, na minha mente, né? Eu fiquei muito afetada psicologicamente. Eu fiquei muito mal. Eu adquiri, né, muita ansiedade. Eu não tinha mais vontade de fazer absolutamente nada aqui em Portugal. Nem quando a gente recebia dinheiro, que uma das maiores alegrias do imigrante é receber o salário e ir pro mercado, encher, comprar tudo, que a gente tem um poder de compra aqui, né, realmente, no mercado muito bom. Eu não tinha mais nem vontade de fazer compras, eu só queria ir embora, no primeiro ano, a torta direito, não queria saber, e eu queria ir embora, só isso, queria ir embora, porque isso aqui não era pra mim, não era pra minha família, não era o que eu queria pros meus filhos. E pronto, né, eu fiquei muito afetada psicologicamente com isso. E aí veio os empregos, né, que eu não estava conseguindo dar conta de conciliar os meus filhos, a minha casa, o meu casamento, né? O imigrante que está aqui sabe demais o que a gente passa quando a gente chega aqui. Ou você se fortalece, se une com o marido, porque aqui só é nós, né? Nós por nossa família, eu por ele por mim e nós dois pela família. Ou então se afasta, né? Infelizmente aí a gente vê muito índice de separação aqui, não só aqui em Portugal, quem imigra, né? E quem imigra e não tá preparado aí para esse baque do primeiro ano de adaptação aqui. Então, assim, foi um ano bem conturbado. E aí, falando sobre os empregos, depois de todos esses empregos ruins, inicialmente, que eu peguei, né? Apareceu um emprego para eu trabalhar na limpeza. E aí eu queria só me livrar desse outro emprego que eu tinha ido, que eu falei aqui pra vocês que é umas coisas muito pesadas. E aí eu simplesmente aceitei. Quando o supervisor conversou comigo, ele disse assim, tem só um critério. Eu não consigo te dar um dia de folga, por enquanto, porque a gente ainda não tem uma pessoa que possa estar ali pra revezar com você, né? Por enquanto é só você para fazer a limpeza nos 2 postos. Voltamos em outro cenário. Começou a chegar muita gente lá no Mac e tava sol e o iPhone começou a dizer que tava esquentando a temperatura. Agora voltamos aqui com outro cenário dentro do carro. Para terminar aqui esse vlog, esse vídeo, contar aqui essa história para vocês. E sim, aí continuando, aí eu fui para esse emprego que o meu supervisor falou todas as condições, que não tinha ninguém perturbando na minha cabeça, que não tinha gente mandando e desmandando, e que o único contra, né, era realmente porque ele ainda não tinha uma pessoa para revezar ali comigo, fazer a limpeza dos 2 postos. Não tinha folga, eu não ia ter folga, eu só ia ter horas de descanso. Porque pensa, o meu horário ele era repartido. Aqui em Portugal, a gente tem muito desses empregos aqui repartido, principalmente quem trabalha em restauração, né? Em café, essas coisas assim, né? De restauração. Restaurante, lanchonete, essas coisas. Normalmente, os horários repartidos é assim. Não é um horário... Sempre a gente nunca vê essa carga horária no Brasil, né? Eu sempre vi aqui. Eu não sei se tem no Brasil, eu nunca vi, nunca soube. Mas, enfim, o horário repartido é aqui. Eu entrava 9 horas da manhã e saía 1 hora da tarde. Entrava 9 horas da manhã e saía 1 hora da tarde. Aí eu ia pra casa, porque eu morava muito perto.
E aí eu ficava até livre até 5 horas, né? E voltava, eu entrava até 5, voltava pro trabalho 5 e largava às 8. E pronto, isso era o horário repartido. Ele disse que só teria essas horas de folgas. Eu disse, eu quero. Aceitei na hora, porque eu queria sair logo do outro emprego e eu não queria ficar desempregada. Eu disse, quero, muito perto de casa. Eu tinha esse horáriozinho aí de descanso, eu disse, quero. Só que, o que a gente passa aqui, né, meu povo, por causa desses empregos assim. Eu aceitei trabalhar porque eu tava desesperada pra sair do outro emprego, no qual eu falei pra vocês, né, que eu vi as coisas absurdas e estava afetando muito meu psicológico. E aí aceitei esse emprego. A função não era ruim, né? Inicialmente era limpeza, eu fazia a limpeza de um posto de gasolina, né, dentro da loja de conveniência e por fora, né? E ele ainda disse que eu tinha que ir 2 vezes na semana fazer a limpeza à noite, porque à noite era o menor fluxo de pessoas dentro da loja, então a gente precisava lavar e limpar os vidros e lavar ali onde derrama combustível, gás óleo, gasolina, né? Ali nas bombas, na pista. E aí o Derek ia sempre comigo e eu até fiz uns conteúdos, gravei no app vizinho, não sei se pode falar o nome aqui, que o Derek ia comigo à noite, aí às vezes eu postava lá no meu Instagram também, e ele ia me dar essa ajudinha pra eu terminar mais cedo, né? Pra eu não sair meia-noite, porque era até meia-noite. Eu saí a gente ia umas 10 horas, não era? A gente ia umas 10 horas, então a gente saía mais ou menos umas 11h20, 11h30 da noite, no frio do inverno, mas a gente ia. E aí eu tinha essas horas repartidas desse horário de descanso. Eu não tinha um dia de folga inteiro. Eu trabalhei nesse emprego, o primeiro mês, 33 dias, eu nunca vou me esquecer dessa data, do calendário, 33 dias corrido, sem nenhum dia de folga. Eu não tive, Natália, só um domingo? Não. Um dia na semana? Não. Um sábado? Não. Uma sexta? Não. Eu não tive nenhum dia de folga. E aí o que foi que eu ganhei? Muito dinheiro? Não. Porque até o salário, quando ele me prometeu, ele disse que eu ia ganhar 2 salários, né? Porque eu ia ganhar por 2 pessoas. Aí eu fiquei muito animada. Vou ganhar 2 salários, o quê? Vai ser top. Nessa época tu já não tava trabalhando mais? Tava, não tava ainda? Tava. E aí eu fiquei muito animada, claro, né? Arregacei as mangas, disse, vou ganhar 2 salários. Eu quê? Eu vou na hora. Quero. Já acertei tudo, assinei contrato, tudo certinho. Quando foi no dia de receber o dinheiro, foi descontado quase 400 euros. Porque, segundo ele, disse que o pessoal lá do RH não tinha colocado que eu tinha 2 filhos. E quando a gente tem filhos aqui, o desconto da Segurança Social diminui, né? Por conta das crianças. E aí, foi descontado quase 400 euros. Não tinha muito o que eu contestar. Ou era eu aceitar o que eu tinha ganho, ou era eu dizer simplesmente, tá bom, não veio mais, não quero, e eu ficar desempregada, e eu não podia ter esse luxo de ficar desempregada. E aí, 33 dias eu trabalhando, recebi 900 e tanto, não foi? 900 e qualquer coisa. E é isso, foi que eu adquiri. Eu tive um staff, né? Como é que chama assim, né? Um staff. Eu tive um burnout, um princípio de AVC. Teve um dia que eu tava indo trabalhar muito doente. Meu filmmaker vai colocar as fotos aqui, ó. Não sei se aqui, mas vai deixar as fotos aqui pra você. Eu estava trabalhando sem nenhuma condição de trabalhar. E aqui a gente não tem a opção de ir no posto de saúde, num médico e pedir um atestado médico e ficar tomando medicação e de boa e tá justificado e não vai ser descontado. Aqui desconta. A gente pode colocar abaixo, que é o atestado, porém vai ser descontado do mesmo jeito o dia trabalhado. Então eu não queria que fosse descontado o meu dia trabalhado e eu tava trabalhando muito doente. E aí eu acordei em um determinado dia, que eu acho que foi um domingo, não foi? Eu acho que foi um domingo que o Derek tava em casa. E foi desesperador, eu passando mal. E eu tava com as minhas mãos todas atrofiadas, gente. Minhas mãos ficou toda atrofiada. E eu comecei a sentir dormência. Foi terrível a sensação, porque quem me conhece da minha vida inteira já sabe que logo que eu perdi minha avó,
quando eu tinha 18 anos, depois que eu perdi minha avó, né, por conta ali enfim, de muitas coisas, eu tive paralisia facial, e foi os mesmos sintomas que eu senti as dormências, eu tive que fazer tratamento, fisioterapia e tal, mas eu tive paralisia facial, então eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com muito medo. A gente correu para o hospital, né, o Derek me levou para o hospital, e quando chegou lá, eles fizeram exames e eles disseram que não era nada. Só fizeram exame, tomei uma medicação na veia e vim para casa. E no outro dia eu tava trabalhando normalmente. E aí foi quando caiu a minha ficha de dizer, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Será possível que eu vim para cá para me passar tudo isso? Eu ficava me perguntando, né, todos os dias. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir resumir ainda essa trajetória de um ano? Mas, meu Deus, vamos lá. Não sei se vai ter parte 2 esse vídeo. Pronto, depois que aconteceu esse episódio comigo, aí a empresa tomou providências, né, de arranjar outra pessoa para poder revezar comigo. E aí regularizou os meus horários, tudo direitinho, enfim. Depois que eu trabalhei ali 7 meses, não foi, Dari, que já aconteceu muita coisa nesse um ano que passou, né? Que a gente morava no Ramalhau, lá perto de Torres Vedras, a gente morava perto da casa da minha prima. Aí a gente trocou de carro, esse carro aqui é novo, é outro carro, é novo. Depois eu vou botar outro vídeo pra vocês aí, pra mostrar nosso carro. A gente trocou de carro. Eu consegui um emprego pro Derek lá no posto de gasolina, onde eu trabalhava de limpeza. Ele foi trabalhar como atendente, aí ele começou a trabalhar de dia, passou dois meses de dia, passou 2 meses de dia, horário comercial, e depois ele foi transferido pra noite, e trabalhou à noite, madrugada, ele entrava 11h30. Entrava meia-noite, saía 8 horas da manhã. Entrava meia-noite, saía 8 horas da manhã, pronto. Ai, gente, era muito conteúdo mas eu tava afetada psicologicamente, eu não gravava nada, mas assim, teve muitas coisas boas e teve muitas coisas ruins que aconteceram, né? E eu acredito que hoje, falando sobre hoje, com tudo que a gente passou, a gente sempre tira uma lição, um ensinamento, né, sobre isso. Fui pro show da Sandy, aqui em Lisboa, vamos deixar fotos aqui. Fui pro show da Sandy, que teve a turnê dela, foi o primeiro show da turnê internacional dela, foi aqui em Portugal, em Lisboa. Eu fui pro show da Sandy. A gente trocou de carro, a gente conheceu a Espanha, foi maravilhoso no meu aniversário de 2023, final de 2023, a gente conheceu a Espanha. Deixa eu ver mais o que aconteceu. Eita, muitas coisas. Sofia fez muita amizade com pessoas maravilhosas aqui na escola dela, amigas brasileiras. Ela ama as meninas e eu também adoro as meninas que ela fez amizade aqui. Os portugueses também. As portuguesas também, ela também, algumas, né? O João também tem muita amizade, tem amizade com um dos amiguinhos dele português que ele ama, e 2 brasileiros lá da escola, né? E aí a gente tirou férias, um final de semana a gente veio pra cá pro norte, conhecer aqui a cidade onde o Anderson mora, e a nossa amiga, a Nara e o Mael. E eles convenceram a gente de vir morar, passar uma temporada aqui. Aí a gente veio e acho que é isso. A gente tá aqui há um ano, né? A gente veio em novembro, aí nós saímos de Torres Vedras, lá de... Torres Vedras é o quê? Oeste? É Oeste, né? De Portugal. E... nós viemos morar no norte. Então nós não estamos mais morando em Torres Vedras. Hoje a gente mora no norte de Portugal. É bem pertinho de Braga. É 1h30 depois do Porto. A gente mora em Ponte de Lima. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho de Ponte de Lima, que aqui é muito lindo também. É bem diferenciado aqui, porque aqui é conhecido como a vila mais antiga de Portugal. E é isso, acredito que seja isso, senão esse vídeo vai ficar assim, extenso demais. Depois vamos atualizar aí outros conteúdos aqui no YouTube, né? E fiquem aqui com a gente, se vocês gostaram desse vídeo, desse esclarecimento aí, desse resumo que eu tentei fazer sobre um ano afastado aqui do YouTube. Mais de um ano, na verdade, né? Vou continuar postando, né? Vou mostrar para vocês outras realidades que estamos vivendo aqui no norte. Vou tentar fazer uma comparação de onde a gente morava lá para cá,
tá certo? Que eu acho que aqui, né, a gente tem esse vídeo aí pra postar, porque muita gente chega nova no meu perfil e tem pessoas também que às vezes querem migrar pra cá, pra Portugal, e querem saber qual é a diferença de lá pra cá. Eu vou tentar colocar esses assuntos. Vamos mostrar a nossa casa nova que nós estamos morando. Não nova, né? Nova pro YouTube. Mas a casa é nova, a casa é top, perfeita. A casa que a gente mora hoje é surreal. Topíssima, topíssima, topíssima. Não tenho o que falar. Amo a casa que a gente mora. Só é ruim a parte negativa porque a casa é fria no inverno. Mas enfim, a maioria das casas aqui são assim. Não são todas que têm o preparado para receber o inverno, né? Com aquecimento central e com aquele negócio da lareira e aquelas paredes, né? Que tem que colocar pra não entrar o frio. Enfim. Acho que é isso. Então, beijos e até o próximo canal. Até o próximo vídeo!